Eu sou Paulo Biaki. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite nessa casa maravilhosa aqui que eu não conhecia. Eu sou de Curitiba, estou há quase 2 anos aqui em São Paulo, com o estúdio sediado aqui. A minha sócia é a Carolina Armelini, nós somos uma dupla. Nós dois somos formados em Design de Produto pela Universidade Federal do Paraná. E a gente veio para São Paulo agora, então a gente está há 2 anos aqui, muito por causa de uma parceria com o escritório da Rosenbaum, que é do Marcelo Rosenbaum. Então hoje a gente é sócio dele na parte de Design de Produto. A Rosenbaum já trabalhava muito com arquitetura e design, mas a gente veio fortalecer mais esse lado do design voltado para produto mesmo. Tá aqui. Desculpa. Bom, a Fetiche, ela tem esse nome, e a gente escolheu com assim, uma certa ousadia esse nome, e a gente peitou esse significado que para muitos tem uma conotação sexual, mas se você ler no dicionário ele tem um outro significado e também se enquadra muito na conotação, mas é um objeto que se cultua por se atribuir valor mágico ou sobrenatural, objeto possuidor de características mágicas. Então, quando a gente começou a Fetiche, a gente já estava um pouco cansado do mercado, muito dessa coisa que vem sendo falada mesmo, da madeira, do metal, e esse mercado mais fechado. Então, a gente estava cansado um pouco de desenhar para esse mercado bem amarrado, dos industriais, e a gente decidiu fazer a nossa marca. A gente produziu os nossos próprios produtos, terceirizar essa nossa produção e buscar fornecedores, pagar para fazer essa nossa produção. Então, a gente criou a Fetiche com esse intuito. E a ideia aqui era a gente não fazer só uma cadeira, mas fazer uma história. Não fazer só uma cadeira para sentar, mas que essa cadeira tivesse um outro porquê de existir. Então, essa era a ideia da Fetiche. A gente não queria fazer uma cadeira comum, ordinária, a gente queria fazer algo com história, com conceito, e a gente criou a Fetiche com essa pegada. E a nossa primeira coleção foi muito voltada para madeira, a nossa primeira coleção, e a gente viu que, com a repercussão e com o que a gente tinha construído durante um ano inteiro trabalhando com madeira, a gente não atingiu as nossas expectativas em relação à nossa produção e ao nosso alcance. E a gente viu que a gente tinha que ser um pouco mais ousado. Então, desde que a gente entrou com esse produto aqui, que é o Banco R540, a gente viu que a gente podia fazer uma produção low-tech, só que com uma cara high-tech. E isso veio muito de um briefing de material. Então, quando a gente viu esse material, que é o espaguete plástico, já usado aqui no Brasil desde a década de 60, nas cadeiras de varanda, a gente falou, a gente pode dar uma nova roupagem para isso. Então, as nossas criações, montando essa palestra para cá, eu vi que a gente partiu muito das nossas criações dos materiais. Às vezes, a gente não olha para trás e quando a gente falou assim, deixa eu dar uma olhada, assim, eu vi que a maioria das nossas criações partem do material, outras partem da produção. Então, isso é muito legal. Então, esse nosso banco é icônico, é um dos bancos que a gente mais saiu em publicação e ganhou prêmio. E a gente trabalhou com um material super clássico, super tradicional aqui do Brasil e do mundo, que é o espaguete plástico. A estrutura é metálica, de aço. É um tubo soldado. São 2 anéis soldados em 2 pontos. As primeiras peças a gente fez em serralheria tradicional e a gente mesmo fez as primeiras peças tramando à mão dentro do estúdio, depois a gente terceirizou essa produção. Então, é um conhecimento muito mais de desenho e aplicação do que de tecnologia, apesar de ter alguns segredos de amarrações e tal, mas nada que os chineses já não tenham copiado. Essa peça... Inclusive, a gente já viu essa peça sendo vendida acima de 300 peças em um site chinês, com as nossas fotos. Isso é uma honra para a gente. Essa já é uma coleção que é a coleção Vergalho, e eu repito aqui, a gente voltou e olhou para o material novamente. É uma coleção que a gente vendia aqui na loja Mikasa, dos Estados Unidos, em São Paulo. Foi nossa entrada em São Paulo em 2010. É uma coleção que a gente olhou para um material ordinário também, que é as barras de vergalhão, e deu uma nova cara, uma nova roupagem.
e a gente fez uma mesa de 2,5 metros, trabalhando com madeira maciça, mas assentada nessa base de vergalhão. E o diferencial de não ser só apenas uma mesa de serralheria é que a gente, junto com uma indústria do Rio Grande do Sul, a gente usou uma tinta emborrachada para fazer esse toque no vergalhão. Então, quando você toca o vergalhão, ele tem um toque mais aquecido e emborrachado. Então, essa brincadeira ficou bem interessante nesse produto. Aqui já é a luminária crua, onde a gente trabalhou com um material que é o gesso sintético, usado para fazer na indústria hospitalar, né, para fazer gesso, é o gesso 2.0, vamos chamar assim, que é feito para engessar braço. Então, a gente fez uma peça estruturada nela mesma, então a gente fez um molde e só trabalhou com esse gesso sintético e conseguiu uma luz bem interessante quando ela está acesa. Ela é só uma cúpula de gesso sintético, uma peça que custa R$ 5,00 para ser feita. Aqui já é uma experimentação manifesto que a gente fez em 2011, onde a gente aqui não inovou muito em questão de material, mas sim de proposta. Aqui a gente estava criticando essa nossa indústria, que não nos apoiou em alguns momentos da Fetiche, que a gente teve alguns altos e baixos. E aqui a gente fez uma coleção manifesto que se chama Conserta-se Móveis Tratar Aqui, onde a gente pegou móveis bastante detonados e consertou esses móveis como se fôssemos uma indústria de fundo de quintal. Então, aqui a gente voltou a usar o gesso sintético para fazer essas amarrações, mais agora como estruturação do que como somente estético. Aqui são os vasos dessa coleção Conserta-se Móveis Tratar Aqui, onde a gente misturou um produto mais popular com um produto mais sofisticado. Então, aqui a gente tem terracota com porcelana e a gente consertou esses vasos usando massa epóxi. Aqui é muito mais uma experimentação estética do que de material. Aqui, quando a gente voltou a trabalhar com madeira, a poltrona Exo para uma indústria que se chama Schuster, do Rio Grande do Sul. E a gente trabalhou como se fosse o exoesqueleto dos insetos. Então, a gente, ao invés de trabalhar com a madeira só curvando ou fazendo alguma coisa, a gente trabalhou com ela em movimento. Então, a gente trabalhou com um couro de um lado e madeira do outro, onde essa concha ela trabalha. O couro a gente colocou como uma pele e a madeira como uma casca. Então, é como funcionam os exoesqueletos. Então, se você pega essa aba da poltrona aqui e joga para frente, ela tem esse movimento. Aqui já a madeira moldada, uma cadeira muito mais corporativa, mas que utiliza um clássico da produção, que é a madeira moldada. Aqui uma produção muito industrial, trabalhando com porcelana, mas é interessante que é o processo que é feito 3D, um trabalho criado em computador, usinado e produção em alta escala de porcelana. Aqui, apesar de parecer um bloco, é um bloco, na verdade. Ele é só usando uma pintura laca, que é do mesmo tipo de material e a mesma indústria lá do Rio Grande do Sul. Então, aqui também madeira laminada, curvada, mas com pintura. Aqui a gente gosta muito de alguns detalhes do produto. Eu acho que aqui a mistura com couro fica bem elegante. Aqui é uma coleção que chama Tropicalia, então a gente fez um desenho bem voltado para esse conceito. Esse é um produto que a gente fez para Tokstok. Que a gente fez para Tokstok. Aí ele não é tão amarelo assim, tá? É bem branquinho. E aqui é um acrílico, a cúpula é de acrílico, não é de vidro. Mas ela tem uma brincadeira que é uma peça pendente, é como se fosse uma boia de marinheiro, assim, e ela fica balançando. E eu acho que esse é um produto que tem muito a ver aqui com o tema. A gente criou uns espelhos de uma forma caseira. A gente pesquisou a química de como se fazer o espelhamento
E dentro do estúdio, ainda em Curitiba, na nossa garagem, na pequena garagem, a gente, junto com uma consultoria de um engenheiro químico, ele foi nos dando as guias desse processo de como fazer o espelhamento. Então, aqui não é um espelho raspado, a gente não tirou o espelho, a gente criou o líquido que vira o espelho. Então, a gente sempre teve esse interesse em mexer com diversos materiais até o ponto que a gente consegue. Assim, esse eu acho que foi onde a gente foi mais longe, vamos dizer assim. Então, a gente fez 20 peças únicas e cada espelho tem o seu desenho por causa desse escorrimento. Desculpa. E ele ficou bem, deu essa espelhação perfeita, assim, ficou muito interessante. A gente trabalhou com a transparência e com essa espelhação. Aqui já é um trabalho com o Marcelo Rosenbaum, com os índios na Amazônia, trabalhando com miçanga. Então, é muito legal o design poder ir para tantos lados e mexer com tantos materiais. Eu acho que é isso que a gente mais tem interesse. Assim. Aqui são aquelas miçangas, só que transformadas num maxi produto, numa exposição que a gente fez em Milão, no Salão do Móvel de Milão. Aqui a mesma miçanga, só que transformada em pequenas cobrinhas. Então, são aquelas pulseiras, só que a gente transformou em produtos de luz. E aqui já é uma nova experiência com a L'Occitane, onde a gente está tendo um processo de trabalhar com vidro, que é um outro universo. A gente já tinha tido a oportunidade de trabalhar num projeto que a gente fez para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, aqui, num projeto especial de poucas peças, mas esse já em grande escala, já tem uma outra dimensão e alguns outros detalhes de processo são muito interessantes. Esse é um produto que foi inspirado na garrafa PET, então é um produto também na feira do Vero Peso e tal, que tem essas essências, esses perfuminhos pendurados, e a gente se inspirou neles para fazer essa peça. Então, como se fosse uma garrafa PET de vidro. Desculpa a correria, mas é isso. Agradeço.